Paz do Senhor Jesus, meus queridos, Pastor Raimundo Nonato, passando aqui para mais um devocional. Todas as quarta-feiras, a partir das 8 horas da manhã, nós temos vídeo novo aqui no canal. Devocional todas as quarta-feiras. Uma quarta-feira é a minha esposa, a pastora Letícia, e outra quarta-feira é eu. E para nós é uma honra, é uma alegria podermos estar compartilhando a palavra do Senhor. E eu peço a vocês neste momento, vocês possam estar compartilhando este vídeo para que mais pessoas sejam alcançados pela palavra do Senhor. Vai compartilhando este vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, vai dando like. E a palavra que o Senhor assentou no meu coração neste dia está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus! O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, o pecado é maligno. O pecado nos separa de Deus. E nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer que não peque. Todos nós pecamos, nós não somos perfeitos. Nós buscamos a santidade, a santificação, mas nós pecamos. Mas o problema é você pecar, você encobrir o seu pecado, é você permanecer na prática do pecado, não se arrepender. Queridos, o pecado ele destrói a nossa vida, o pecado ele traz morte. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor ele tem vida em abundância para as nossas vidas. Queridos, nós podemos ver no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, vai falar nesta passagem do pecado de Davi. Davi, ele adulterou com Batseba, ele pecou, ele se deitou com ela, e ele adulterou e um abismo chamou outro. Batseba era mulher do seu servo, do seu soldado Urias. Davi, ele não só adulterou, como ele foi homicida. Ele, para encobrir o seu pecado, ele mandou matar o seu servo Urias. E Davi encobriu isso por algum tempo. Só que, queridos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Às vezes você pode encobrir o seu pecado dos homens, mas não tem como se esconder de Deus. Deus, ele sabe de tudo. A gente precisa confessar e deixar. E a Bíblia diz no capítulo 12 de 2 Samuel que o profeta Natã, ele vai até Davi e ele confronta Davi, ele repreende Davi. E Davi, ele reconhece o seu pecado, Davi, ele se arrepende e ele recebe o perdão de Deus. Davi, no Salmo 32, ele fala como que estava a sua vida, porque o pecado ele destrói a nossa vida. Davi ele fala que enquanto ele se calou, ele encobriu o seu pecado, os seus ossos se envelheceram, os seus ossos estavam ali em sequidão, ele já não tinha mais paz na alma. E ele fala no Salmo 32, versículo 4, que a mão de Deus, a mão do Senhor pesava sobre ele de dia e de noite. O pecado nos separa de Deus. Você que está neste dia aí, ouvindo esta palavra, talvez você está aí encobrindo o seu pecado, talvez você está aí na prática do pecado,
Mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Talvez você está aí com esse pecado de estimação, mas a palavra de Deus para a tua vida é: confesse e deixe, porque o Senhor Jesus, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer te perdoar. O pecado, ele nos aprisiona, nos escraviza. No Salmo 51, é o Salmo de arrependimento de Davi, é o Salmo de confissão. E Davi, ele se arrepende, ele deixa, ele confessa. O segredo, querido, é se arrepender, é confessar e deixar. Não é só confessar, confessar é o primeiro passo, mas precisa confessar e deixar o pecado. Não viver na prática do pecado. Você pode até errar, pecar em outras coisas, mas aquilo você não vai fazer mais, porque o arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento, ele gera frutos. Porque tem muitas pessoas que às vezes até confessa, às vezes até chora, ali o remorso, mas depois volta a fazer as mesmas coisas. Isso não é arrependimento. Então a palavra de Deus para a tua vida é: confesse e deixe. Se volte para Deus neste dia. Não viva aprisionado pelo pecado. O pecado, ele aprisiona, mas Jesus quer libertar você neste dia. Jesus quer perdoar os teus pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, receba esta palavra. Deus abençoe a tua vida. Se arrependa, se volte para Deus, confesse-os e deixe. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.